Fala, meus queridos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos de volta para a 18ª aula da playlist Desvendando os Mistérios da Banca CESP-Sebrasp. Nesta aula, eu estarei trabalhando com vocês sobre estatísticas, tá? Média, moda, mediana, desvio, padrão, análise de gráficos estatísticos. Assunto bastante recorrente em provas da CESP-Sebrasp. Beleza? Então, como dizia a minha mãe, vem comigo, que aqui não é casca fina. Bem, galera, vamos lá então à aula 18, né? Trabalhando aí a parte de estatística da CESP-Sebrasp, questão de 2022. A tabela a seguir apresenta a idade dos estudantes de uma sala de aula. A quantidade de estudantes com respectiva idade, então está aqui a tabela, as idades e a quantidade. A mediana das idades desse estudante é igual a mediana, gente, é o termo central, né, da quantidade de dados de uma pesquisa, tá? Então eu tenho que ver aonde está este termo central. Então, primeiramente, vamos ver a quantidade de dados. Olha, total, vou completar aqui a tabela. Somando aqui 1 mais 1 mais 3 mais 9 mais 9 mais 7, vai dar um total de 30 dados. Tá? Então, como eu tenho uma quantidade par de dados, eu vou ter dois termos centrais. Tá? Como que eu acho esses termos centrais? Termos centrais vão ser dois. Deixa eu anotar aqui mais para o lado. Aqui. Termos centrais. Eu divido a quantidade de dados por 2. Então, eu vou dividir aqui o 30 por 2. Vai dar 15. Então, um dos termos centrais é o 15º, somo mais 1, e 16º termo dessa pesquisa. Eu faço a média aritmética dos termos centrais. Então, onde estão? Eu vou calcular aqui a frequência acumulada dessa pesquisa. O que seria a frequência acumulada? Eu começo aqui com 1, somo mais 1, dá 2. Tá? Eu vou somando, vamos ver onde que vai estar o 15º. Somo mais 3, vai dar 5. Isso aqui chama-se frequência acumulada. Somo mais 9. 5 mais 9 dá 14. 14 mais 9 vai dar 23. 23 mais 7 dá 30. Aqui é a frequência, tá? Acumulada, frequência absoluta acumulada, FAC. Olha, até a primeira, segunda, terceira, até a quarta classe aqui, eu tenho 14 dados. Na quinta classe, vai do 15º ao 23º. Então, a classe da mediana, o 15º termo e o 16º termo vão estar aqui na quinta classe. Qual é o valor, né, dessa idade? É 14 anos. Ó. Então, o 15º termo, 14 anos. 16º termo, 14 anos. A mediana é a média aritmética desses termos, ou seja, 14 mais 14 dividido por 2. Então vai dar 14 anos, tá? Então tá aí a nossa mediana. Resposta alternativa B de bom, B de bola. Tá? Se eu tivesse uma quantidade ímpar de termos, aonde que eu acho o termo central? Aí é um termo central só.
Eu somo mais 1 na quantidade e divido por 2. Tudo bem? Vamos lá, então, para a nossa questão 2. A questão 2, prova de 2022. Vamos ver o que estava dizendo aqui nessa nossa questão 2. Bem, deixa eu só arrumar aqui a tela, para analisar melhor aqui. Então, foi dado este gráfico, tá? Aqui na questão 2, né? Com relação ao gráfico precedente, que apresenta o resultado de uma pesquisa realizada com o objetivo de identificar os esportes preferidos dos estudantes de uma escola, julgue o seguinte item assumindo que os números apresentados no gráfico correspondem à quantidade de votantes para cada modalidade esportiva. O gráfico relativo ao equilíbrio entre as preferências dos votantes, pois o número de votos do esporte mais votado é inferior à soma dos votos dos menos votados. Então, o mais votado, eu vou observar aqui, que é o futebol. Tá? Então, o futebol, que foi o esporte mais votado, teve um total de quantos votos? Futebol. Observando aqui o gráfico, total de 31. Está dizendo que essa quantidade é menor que a soma dos dois menos votados. Os dois menos votados foi o handebol, com 13, e o karatê, com 15. Então, os menos votados, se eu somar 13 mais 15, os dois menos votados, vai dar um total de 28. Bem, o que está dizendo? Que o número do mais votado, tá? Que o número do mais votado foi menor que a soma dos dois menos votados. Não, não é menor. É maior. Então, esse item eu julgaria ele como errado. Beleza, galera? Então, tranquilo também aí, né? Uma análise de um gráfico estatístico, né, galera? Vamos lá para a questão 3. Bem, aqui está dizendo o seguinte. A tabela seguinte refere-se às questões 3, 4 e 5. Então, nós vamos responder de acordo com essa tabela. Observa que essa tabela, tá? Ela nos fornece aí, né, uma amostra com os dados sendo representados por X e foi apresentada a frequência relativa, que é a frequência em decimal, ou ela pode também ser representada em porcentagem. Então, para a variável 0, a frequência relativa é 0,23, para 1, 0,22, para a variável 2, 0,50, para a variável 3, 0,05. Considerando que a tabela acima mostra a distribuição de frequências de uma variável x obtida com base em uma amostra aleatória simples de tamanho igual a n, julgue o item que se segue. Então, olha, se eu for ver aqui o total, né, da frequência relativa, tem que dar o 100%, ou seja, tem que ser igual a 1. Então, somando 0,23, 0,22 e 0,50, então 0,05 vai dar 1. Então, olha, para calcular a média amostral, basta multiplicar a variável pela sua frequência. Só que aqui, como eu vou dividir por 1, não vai alterar. Então, 0, a variável x, multiplicado por 0,23, mais 1, multiplicado por 0,22, mais 2, multiplicado por 0,5, 0,50, mais 3, multiplicado por 0,05, tudo isso dividido por quanto? Eu vou dividir por 1, como eu estou trabalhando em decimal. Se eu tivesse em porcentagem, eu teria que estar dividindo isso por 100%, tá?
Então, 0,23 vai dar 0. Então, eu vou ter aqui, somando 0,22 mais 1, que é o 2 vezes 0,50, mais 0,15. Tudo isso dividido por 1. Então, somando, dividido por 1, tá? A média vai dar 1,37. Aqui está dizendo que a média é inferior a 1,5. Tá certo? Tá? Bem, continuando aí de acordo com a nossa tabela. Ok? Aqui na 4, considerando a tabela da amostra de distribuição de frequência de uma variável x, obtida como base em uma amostra aleatória simples, fala da moda. Está dizendo que a moda de x é igual a 2. A moda é aquele valor com maior frequência, ou absoluta, ou frequência relativa. O que tem maior frequência seria o 0,50. A variável aqui é o 2, que está dizendo que é 2. Então, o exercício 4 eu jogaria como certo. Tá? Então, tá aí a resposta. O 5. Considerando que a tabela acima mostra as frequências de uma variável x obtida como base em uma amostra aleatória simples, de tamanho n, julgue o item que se segue. A mediana de x é igual a 1,5. Olha, a mediana é o termo central. Tá? Então, eu teria que ter 50% abaixo, 50% acima, ou 0,50, né? Então, ó, somando aqui, o total deu 1. Então, eu tenho que ver aonde eu vou ter o termo central, tá? Então, olha, eu tenho uma quantidade par de termos, tá? Ao dividir o 1 por 2, vai dar 0,5. Então, eu tenho que ver aonde está este total de 50% aí, tá? Ou seja, dividir o 100% por 2 seria o 50º e o 51º termo. Eles são os termos centrais, porque eu tenho uma quantidade par. Pegando a frequência relativa acumulada, eu vou ter 0,23, somado com 0,22 vai dar 0,45, somado com 0,50 vai dar 0,95, é acumulado. Somado com 0,05 vai ter que dar o 1, que é o 100%. Bem, até A tem primeira classe, segunda classe. Então, ó, o 50º termo, o 51º, vai estar aqui na terceira classe. Porque até a segunda classe eu teria 45 termos. Então, seria 52, 51º 2. A mediana é a média aritmética desses dois termos centrais, quantidade par 2 mais 2 dividido por 2 dá 2. Tá? Então, olha, a classe da mediana seria o valor 2, e aqui está dizendo, tá? Que a mediana de x é igual a 1,5. Então, ó, este item julgaria como errado, tá? Vamos lá para a última questão aqui. 6. Considere que os tempos de espera x e de atendimento y, ambos em minutos, para determinado serviço ambulatorial, se relaciona como y igual a 2x menos 1. Se o desvio padrão de x for igual a 2 minutos,
Então, o desvio padrão de y em minutos será igual a, tá? Então, foi dado o desvio padrão de x. Vou pôr aqui, dp, desvio padrão de x, é igual a 2 minutos. Eu quero calcular o desvio padrão de y. Gente, aqui eu vou precisar conhecer duas propriedades importantes sobre o desvio padrão, tá? Vou mostrar essas duas propriedades, eu anotei aqui para vocês. Ó, somando-se ou subtraindo-se uma constante positiva a todos os valores de uma distribuição, o desvio padrão desta distribuição não se altera. Então, eu posso somar um número ou subtrair um número de uma amostra, tá? Que o valor do desvio padrão dessa amostra não altera. E a outra propriedade, que era para resolver esse exercício, seria o seguinte: multiplicando-se ou dividindo-se todos os valores de uma distribuição por uma constante positiva, o desvio padrão desta distribuição fica multiplicado ou dividido por essa constante. Então, através dessas duas propriedades, é que eu vou responder aqui o exercício. Como eu quero o desvio padrão de y, e o y com o x se relaciona por y igual a 2x menos 1, então o desvio padrão de y será igual a 2x. Ah, mas professor, e esse menos 1? Olha aqui, ó, somando-se ou subtraindo-se, não altera. Tá? Então, eu desconsidero aquele menos 1. Será igual a 2 vezes o desvio padrão de x. Pronto, é só isso que eu precisaria saber. Desvio padrão de y é igual a 2 vezes 2. Então, o desvio padrão de y será igual a 4. Resposta alternativa D, W. Então, eu precisaria saber essas propriedades aqui sobre desvio padrão. Beleza, galera? Então tá aí, olha, aqui eu encerro essa nossa aula, tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos, deixe nos comentários, terei o maior prazer em atender. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los, tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, terei o maior prazer em atender. Beleza, galera? Logo, logo estarei lançando a 19ª aula dessa nossa playlist. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!